Tirei a tela dos meus filhos por 30 dias e esse experimento gerou um resultado. E hoje eu vou te contar tudo nesse vídeo. Em compartilhar com vocês algo que aconteceu na nossa vida. Eu fiz um experimento, né? Tirei a tela dos meninos durante 30 dias e teve um bom resultado. E eu quero compartilhar hoje com vocês. Não quero fazer um vídeo aqui militando, porque eu sei que já tem muitos vídeos assim na internet militando em cima dos pais. É fácil as pessoas falarem, darem conselhos, mas para quem vive isso é bem difícil, né? E eu quero muito falar com vocês sobre isso, falar sobre a minha experiência, porque vocês sabem que eu sou mãe de 3 meninos, um adolescente e 2 crianças, e eu quero compartilhar com vocês como está sendo a nossa experiência sobre de tirar as telas dos meus filhos. Antes de começar falando para vocês o resultado, eu vou começar falando o que eu pensava antes de tirar as telas dos meus filhos. Eu preciso que vocês ouçam a experiência, porque se vocês não ouvir do início ao fim, de alguma forma não vai ter entendimento, vocês não vão ter entendimento, porque talvez você que está me assistindo vai pensar igual a mim. Antes de eu decidir tirar as telas dos meus filhos, quando eu vi alguém falando sobre tirar as telas, eu achava fácil alguém falar sobre isso. Por quê? O que eu pensava, a pessoa que tá falando que é errado assistir telas, provavelmente ela tem condição financeira, então ela consegue colocar os filhos delas para fazer vários tipos de eu vou falar exercícios, mas eu não sei qual é o nome certo. Um exemplo, futebol, natação, né? E provavelmente ela tem condição de ter vários brinquedos, várias coisas que vão entreter aquela criança. Então é fácil ela dar conselho de algo, porque às vezes a gente tem um problema de querer comparar a vida do outro com o nosso, quando na maioria das vezes a nossa questão financeira e etc. não são parecidas, não é isso? Então, isso que eu pensava, que não tinha como eu tirar a tela dos meus filhos por conta disso, porque era muito fácil ela querer dar uma dica dessa e comigo não ia dar certo dessa forma. E meninas, aqui em casa, a gente já começava a consumir as telas a partir da hora que acordava, principalmente os meninos, eu já ligava a televisão para eles. E eu não tô aqui para querer te julgar, para querer militar sobre isso, se você faz isso, tá bom? Eu sempre converso que a nossa vida de família com nossos filhos é algo muito individual. Cada um de nós cria os nossos filhos da forma que a gente acha que é necessário, que é importante para nós, tá bom? Então, eu não tô aqui te julgando, estou apenas compartilhando uma experiência sobre a minha vida com os meus filhos, tá bom? E para mim, meninas, essa situação era muito benéfica, porque eu queria e eu precisava fazer as minhas tarefas do meu dia a dia. Então, para mim, era bom essa situação, porque eu conseguia distrair os meus filhos enquanto eu conseguia fazer as tarefas do dia a dia. Quando eu via na internet falando sobre tirar as telas, era isso que eu pensava. É muito fácil aquela pessoa falar: como meus filhos vão viver sem telas? Como eu vou conseguir viver sem meus filhos ter uma distração para me conseguir fazer as tarefas da casa, cuidar deles mesmo, sabe? Eu tinha esse pensamento, eu não vou conseguir, eles não vão brincar, ou como vai entreter eles, porque assim, eles têm pouquíssimos brinquedos, porque eles quebram os brinquedos deles. Então, eu não ando investindo em brinquedos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tudo bem. Igual eu falei para vocês, cada experiência é individual. E como eles nada conseguia chamar a atenção dos meus filhos, então era isso que eu pensava. A televisão, o celular é a única coisa que chama a atenção dos meus filhos. Como eu vou conseguir entreter os meus filhos? Eu não vou conseguir fazer. Isso vai ser uma besteira da minha parte tomar uma decisão dessa, porque eu não vou conseguir. A minha vida vai virar de cabeça para baixo, sabe? O que eu vou ter que fazer para entreter meus filhos? Porque uma coisa eu quero compartilhar com vocês: os meus filhos não assistiam telas no celular, eu nunca aceitei, tá bom? Se o seu faz isso, gente, cada um, igual eu tô te falando, é algo pessoal, é problema
seu, não é que é errado, é que é certo, não tem isso. Mas eu não deixava eles assistirem no celular, porém o Nicolas já jogava no celular, tá bom? E por algumas situações que aconteceu na escola, né, eu decidi tirar a tela. E as telas acabaram prejudicando o desenvolvimento dos meninos. A gente começou a perceber que estava prejudicando o desenvolvimento dos meninos, dos nossos filhos, principalmente na escola e também em casa, na igreja. Estava sendo algo já prejudicial. E aí um dia o Amorim estava na internet e olha só, gente, quando Deus tem algo na situação, né? Eu vi esse vídeo. Quando eu vi esse vídeo sobre tirar as telas, eu já saí do vídeo, que eu falei, baboseira, é fácil a pessoa falar. E a Amorim viu o vídeo e me enviou esse vídeo. E eu fui assistir e ela falava sobre tirar as telas durante 2 semanas dos seus filhos. Na primeira semana não ia ser fácil, mas na segunda semana você já ia ver uma grande diferença. E naquele dia eu decidi que eu ia tirar a tela dos meus filhos. E deixa eu deixar bem claro aqui pra vocês, né, que foi com um acordo meu e do meu esposo que a gente decidiu tirar as telas dos meninos, gente. A gente conversou juntos, porque não é só a mãe, né? A mãe também precisa do apoio do pai para conseguir, para dar tudo certo, porque senão, se um tem um pensamento de uma forma, outro tem um pensamento de outra, não vai dar certo, vai ter algum problema, vai ter algum BO. Decidi sem saber o que ia acontecer. O que me fez realmente tomar essa decisão do 8 a 80 foi esses problemas que já estavam ocorrendo no desenvolvimento dos meus filhos, já estavam me causando danos psicológicos, né? Porque eu sei da responsabilidade que eu tenho na criação deles, né? Desenhos, musiquinhas, tudo isso eu não deixo mais eles assistir. Só algo que eu vou compartilhar uma experiência aqui com vocês. Não vou citar nomes, mas era um canal evangélico que o Henrique amava com o Nicolas, mas tinha uma música que pra mim era inofensiva, mas o Henrique começou a ter pesadelos. Ele já dormia no quarto. Quem tá aqui no canal vai saber que ele tava dormindo no quarto com os meninos, já dormia a noite toda. E essa música começou a causar medo nele. Quando chegava a noite, ele começava a ter medo. Ele falava sobre a música. Ele começou a acordar à noite, ele começou a ter pesadelos. E o Henrique novamente voltou a dormir no nosso quarto. E algo que eu quero dividir com vocês, gente, que é muito importante. Eu tirei a tela dos meus filhos, mas eu vou falar assim, não tirei 100%. Por quê? Em alguns casos acontece de eu assistir um filme e eu deixo os meus filhos assistirem comigo. Claro que não é qualquer filme que eu vou deixar eles assistir. É um filme de família que não vai trazer nada que vai prejudicar no desenvolvimento dele, que vai nos prejudicar em família. Mas, por enquanto, filmes que é em desenhos animados, eu ainda não tô assistindo com eles. Não é que eu não vá assistir, tá? Eu tenho em mente que nada é assim. Eu decidi de 8 a 80 mudar toda essa situação. Porém, de tirar a tela 100% sem eles poderem assistir um filme, eu não vou fazer isso. Tem uma blogueira que eu assisto ela, que eu sempre pego experiências boas, né, com ela, e os filhos dela não assistem telas. E por isso que eu tinha esse pensamento também, que pessoas que têm condição é mais fácil tirar a tela dos filhos. Só que aí eu fui observando ela falando que assim, nós que somos responsáveis pelos nossos filhos, entendeu? Então eles fazem o que a gente quer, eles assistem o que a gente quer. Eu sei que muitas pessoas que gostam da educação, eu não sei o nome, se é educação positiva, eu não sei se é, eu vou colocar aí porque eu sempre erro, não vão concordar porque eles concordam que a criança decidem o que eles querem, né? E igual eu falei pra vocês, cada um com a sua experiência, cada um com a sua vida, mas aqui em casa é diferente, né? Vai ter coisas que os meus filhos vão decidir, mas não é tudo, né? E eu assistindo esse vídeo, eu achei interessante a forma dela, sabe? Ela falando que, tipo, eu não vou saber me expressar direito, mas que é ela que escolhe e pronto, acabou.
E aí também eu vi que ela falava, gente, as crianças brincam só. A primeira filha dela, ela disse que brincava por ser a primeira, mas quando chegou o segundo filho, ela viu que não era assim, que ela não tinha o tempo que ela tinha antes. Então não tinha como ela estar brincando com o segundo filho, né? Então, às vezes, aliás, com a primeira, às vezes ela conseguia brincar, mas não era sempre, e ela começou a ver que a filha dela precisava brincar só, sabe? Que isso foi bom pro desenvolvimento da filha dela. E eu achei bem interessante isso, porque, igual eu falei pra vocês, na minha cabeça, meus filhos iam precisar estar brincando, de um escorrega, de um pula-pula, de eu ter que colocar meus filhos em aula de natação, aula de sei o quê, isso que eu tinha, esse pensamento. E aí, uma das coisas também que ela mostrava é que a filha dela não assiste, mas escuta, ela deixa ela escutar alguma historinha, alguma coisa. Então eu comecei a fazer isso depois de um tempo com os meninos. Às vezes eu coloco uma musiquinha que não seja uma música que vai agitar eles, porque eu conheço os meus filhos, então eu sei o que vai fazer bem e o que vai causar de alguma forma um dano, sabe, neles. Então eu escolho as musiquinhas certas, que sejam as músicas animadas, mas de alguma forma mais calmas para eles escutar. E depois, gente, por incrível que pareça, que eu falei para vocês que eu achava que os meus filhos não iam saber brincar só, porque eles brigavam muito, eles andavam muito irritados, sempre estavam brigando, sempre eles estavam irritados. O Henrique, na igreja, ele não se comportava, gente. Lá tem a salinha, né, das crianças, e aqui em Orilândia ele aprendeu a amar a salinha. Então, enquanto não começava a aula na salinha, ele ficava chorando no nosso colo. Quantas vezes que a Amorim precisou ir pro carro com ele? A gente só não vinha pra casa pela vergonha. E o Henrique começou a se comportar na igreja. Claro, gente, que ele é uma criança, não vai ter como a gente deixar ele quieto, mas a gente consegue, de alguma forma, fazer que ele fique ali, sabe? Tipo, eu levo também comidinha pra igreja, eu levo livro, eu levo papel, eu levo caneta. Então a gente consegue, de alguma forma, fazer com que ele fique ali, de alguma forma, mais calmo. Mas ele é uma criança de 3 anos, né? O Henrique, ele tinha uma dificuldade muito grande para falar, muito grande. E a gente começou a prestar atenção que depois que a gente tirou as telas deles, o Henrique, aliás, o caçula, ele melhorou, gente, a dicção dele, né? O desenvolvimento de fala dele. Ele começou a falar mais correto, porque de alguma forma eu tenho sentado com ele e no que eu vejo que ele não tá conseguindo falar, igual camisa, ele não conseguia falar o nome camisa. Eu comecei, camisa, camisa. E minha amiga falou pra mim que é uma terapia, né? Que eu tava fazendo já com ele, que eu acho que a fono faz isso, eu não sei. Sobre o estresse dos meninos, diminuíram bastante. Claro que eles estão numa fase de crescimento. E esse negócio que criança crescendo um perto do outro é mais fácil. Eles vão brigar da mesma forma. Então eles brigam sim, tá bom? Mas a gente percebeu que diminuiu mais esse estresse deles, essas brigas deles, sabe? Mas eles continuam brigando, tá? Eles começaram a brincar no quintal, coisa que eles não faziam, eles não tinham esse prazer, essa vontade de realmente brincar no quintal. E hoje eles já brincam, eles vão pro chão, gente, eles brincam com areia, eles brincam com barro, né? Eles vão se sujar. E uma coisa, né? A gente que é mãe, a gente não quer que se suje porque vai dar trabalho para lavar isso. Deixem eles à vontade. Eles não tinham vontade, eles não eram de desenhar, entendeu? Todos os lápis de cores que o Henrique pegava, ele quebrava todos. E, gente, todos os dias, várias horas por dia, eles mesmos pedem para desenhar. E eles se desenvolveram, melhoraram a criatividade deles, sabe? Eles brincam mais, melhorou a imaginação deles. Foi muito benéfico isso aqui pra dentro do meu lar. Hoje os meninos brincam mais juntos, mas hoje meus filhos desenham, eles pintam, eles brincam com os brinquedos que eles já tinham, os brinquedos falam, entendeu? Hoje eles usam a imaginação deles, colocam tipo a voz deles como se fossem os bonecos, coisa que a gente não via eles fazendo.
O Nicolas tá mais calmo, o Nicolas estava numa fase de ser muito estressado. E deixa eu falar pra vocês, realmente não é fácil, mas o que eu tenho para falar pra vocês, eles não têm uma escolha, entendeu? Nós somos os pais, nós que somos responsáveis pela educação deles, pela criação deles, e a gente faz o melhor para eles, para o desenvolvimento deles, para a melhoria deles. Então, eles não têm que decidir nessa situação, tá bom? Então, foi isso. Eu tentei criar brincadeiras, né? E claro, gente, eu mostrei um vídeo pra vocês sobre o que fazer nas férias com os filhos de vocês. É claro que eu não vou conseguir brincar com os meus filhos todos os dias. Uma coisa que eu aprendi, eu tinha uma cobrança muito grande sobre mim. Sempre que eu conseguia brincar com eles, eu acredito que vocês vão concordar comigo. Quem é mãe aqui, quem é dona de casa, a gente trabalha quase 24 horas por dia. Imagina a mãe que tá me assistindo, que precisa trabalhar fora para também ajudar no sustento de casa, ou trazer 100% do sustento para dentro de casa. Então, evite se cobrar, evite se cobrar. E se você achou que esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se eu esqueci de falar algo que gerou algum tipo de curiosidade que vocês querem que eu traga aqui para ajudar vocês, né? Porque eu realmente quis trazer essa experiência não como uma forma de cobrança, mas de dividir com vocês essa experiência que eu tive com os meus filhos, sem as telas. E graças a Deus que eu só tenho coisas boas para compartilhar sobre tirar a tela dos meus filhos. E uma vez estava assistindo um vídeo e é verdade, criar filhos dá trabalho, entendeu? Então não crie filhos achando que vocês não vão ter trabalho. Filhos é a maior bênção que Deus pode entregar para nossas vidas, é a nossa riqueza. Filho é o que nos traz experiência de vida. É ali que a gente aprende a amadurecer como seres humanos. Então, criar filhos dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso. Então, invista o seu melhor na vida dos seus filhos, porque tenha certeza que lá no futuro você vai ter resultado.